E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. Nosso assunto de hoje é sobre os pré-requisitos de um contrato social. Antes da gente iniciar a nossa conversa, é bom a gente abordar o histórico do direito empresarial, o histórico das sociedades empresariais. Assim, temos como sociedade empresarial a primeira sociedade empresarial mais conhecida na história é a Companhia Holandesa das Índias Orientais, aí por volta do ano de 1602. Já aqui no Brasil, temos o Engenho dos Erasmos, que também era uma sociedade empresarial. O Engenho dos Erasmos, ele produzia o melado de cana, fazendo aí o açúcar. Esse engenho dos Erasmos, ele fica localizado em São Vicente. Esse engenho, ele funcionava aí na época de 1557, tá? Então, depois disso, ele ficou desativado, só que atualmente ele é aberto para visitação. Daí se chama As Ruínas do Engenho dos Erasmos, tá? Então, essas foram uma das primeiras sociedades empresariais, uma das primeiras. Lembrando que as sociedades empresariais, elas passaram a existir por meio do comércio marítimo. Então, o comércio marítimo que fomentou essa ideia de sociedade empresarial para que pudesse compartilhar as responsabilidades. As responsabilidades pelo perdimento de mercadorias, por naufrágios dos navios comerciais. Então, passou a ter a responsabilidade compartilhada entre os sócios. E também o aporte financeiro para poder realizar essas importações e exportações. Um dos principais objetivos de constituir uma sociedade empresarial é compartilhar a responsabilidade. Então, quando eu tenho uma sociedade, quando eu faço um contrato social, nesse caso, o meu objetivo principal é compartilhar. Compartilhar o quê? As responsabilidades. Essas responsabilidades, elas podem ser responsabilidade financeira. Então, vamos supor que eu, com os meus amigos, eu decida fazer uma sociedade empresarial. Só que eu tenho somente 5 mil reais. Já os meus amigos, eles têm 20 mil, um outro amigo tem 50 mil. Tudo isso vai se somar dentro dessa sociedade. Então, nesse caso, eu falo de compartilhamento de recursos financeiros. Esse compartilhamento de responsabilidade também pode ser um compartilhamento de responsabilidade técnica, pelo qual eu dentro dessa sociedade empresarial, eu posso compartilhar a responsabilidade do qual um sócio vai ficar responsável pelo setor financeiro, o outro sócio vai ficar responsável pelo setor jurídico, o outro sócio pode ficar responsável pela administração. Isso é um compartilhamento também. O compartilhamento, ele pode ser compartilhamento técnico de responsabilidade, um compartilhamento jurídico de responsabilidade, também pode ser uma responsabilidade fiscal, financeira, entre outros tipos de responsabilidade. Todas essas responsabilidades, elas podem ser compartilhadas dentro dessa sociedade empresarial. E é o que torna interessante esse contrato social. É bom a gente lembrar que existe um conceito do qual as sociedades elas se dividem em sociedade empresária e sociedades não empresariais. Assim, quando eu falo em sociedade empresária,
estou falando daquela sociedade que tem o objetivo lucrativo. Estou falando daquela sociedade que é organizada. Então, a sociedade empresarial ela deve ser organizada com a intenção lucrativa, e essa sociedade ela tem que produzir bens e serviços. Nesse caso, eu falo de quê? De uma sociedade empresária. Vamos lembrar que quando eu falo em atividade organizada, eu estou falando nos fatores de produção. Eu estou falando em relação à escrituração. Então, organizar significa escriturar, fazer escrituração contábil. Escrituração onde, professor? Escrituração nos livros contábeis. Nos livros onde eu vou fazer o controle de entrada, saída de recursos financeiros. Lembrando que esse registro em livros empresariais não é aquela planilha em que fazemos o controle de entrada, saída de mercadorias, os gastos. Não é uma planilha simples. É um controle. Esse tipo de livro empresarial é um livro no qual eu faço o registro dele na junta comercial. Esse livro ele é autenticado. Tá? Isso significa organizar a atividade empresarial. Eu fazer os registros, eu legalizar, eu normatizar essa sociedade empresária, eu fazer o contrato social. Tudo isso trata de organização dessa atividade. O gerenciamento de pessoas, né, fazer a gestão de recursos humanos, isso é organizar também uma sociedade empresarial. Isso é uma atividade organizada. Eu departamentalizar essa empresa. Isso tudo faz parte de organização, que são elementos de uma empresa. Então, isso é uma sociedade empresarial. Quando eu falo em sociedade não empresária, então vamos retomar aqui o assunto. Existe a sociedade empresária e a sociedade não empresária. Nesse caso, tratamos da sociedade empresária. E o que seria a sociedade não empresária? A sociedade não empresária seria, por exemplo, as associações desportivas, que são os clubes de futebol. Os clubes de futebol são associações, não é uma empresa. Porém, sabemos que quando se trata de uma associação, a finalidade dessa associação não é produzir lucros. A finalidade principal de uma associação desportiva, que é uma associação para o esporte, como, por exemplo, os clubes de futebol, o objetivo principal não vai ser necessariamente produzir o lucro, ter lucro, mas sim, o foco principal é competir, colocar a visibilidade do clube. Esse é o fator principal, é fomentar o esporte, é o principal, argumento, é a principal necessidade dessa associação. Assim como as associações religiosas. As associações religiosas, que são as igrejas, são centros espíritas, entre outros. Essas associações são consideradas organizações, as organizações religiosas, elas nada mais são do que associações também. Só que, nesse caso, é não empresarial. Mesmo que uma igreja, ela venda produtos, ela venda camisas, chaveiros, que pode ser que dentro de uma igreja tenha uma lanchonete, né? Mesmo ela comercializando, exercendo comércio, uma igreja, ela não é considerada uma empresa. Nesse caso, a igreja, o principal foco dela não é produzir lucros. O foco da igreja vai ser propagar a fé. Esse é o principal foco da igreja. E não produzir o lucro. Esse lucro que talvez ela obtenha nada mais é do que algo que não está dentro do planejamento. Tá? Nesse caso, é algo que aconteceu.
Por quê? O foco principal não é o lucro. Se teve lucro, ótimo, mas esse não é o fator principal da igreja. Tá? Então, relembrando, isso se trata de sociedade não empresária. Então, quando eu falo em associação desportiva, que são os clubes de futebol, as igrejas, as cooperativas, como por exemplo as cooperativas de leite, existem muitas cooperativas de leite, pelo qual vários pequenos produtores, né, eles fazem a coleta dos leites nessas pequenas fazendas. Daí então uma grande empresa compra o leite desses pequenos produtores, só que essa grande empresa ela compra geralmente da cooperativa. Por quê? Esses pequenos produtores eles juntam o leite, né? Então eles fazem a coleta desses leites, juntam e vende para uma empresa maior. Então é uma sociedade cooperativa. Se trata de uma cooperação mútua, né? Onde todos aqueles participantes são sócios cooperados. Nesse caso, quando eu falo de cooperativa, a lei ela não considera a cooperativa como uma sociedade empresarial, mas sim uma sociedade não empresária, tá? Como, por exemplo, também as associações filantrópicas, as ONGs, que são aquelas ONGs que cuidam de animais, aquelas ONGs que tratam de direitos humanos, são ONGs que não são consideradas entidades empresariais. Por quê? O foco delas não é produzir o lucro. O foco delas, principal, é prestar um serviço para a sociedade. Lembrando, então, que a associação desportiva, embora ela não seja considerada de natureza empresarial, existe uma possibilidade da associação desportiva, que são aqueles clubes de futebol, existe uma possibilidade deles se transformarem em uma sociedade empresarial. Daí, nesse caso, vai ser adotada uma sociedade anônima do futebol. Tá? Então, houve uma regulamentação da lei, porque o legislador, que é aquele que vai criar a lei, ele percebeu que existem muitos clubes de futebol que acaba fazendo uma atividade empresarial. Por quê? Acaba tendo muito lucro, acaba vendendo marcas, vendendo camisas, vendendo vários produtos, além dos ingressos para os clubes de futebol. Então, tudo isso deixa essa atividade lucrativa. Essas entidades desportivas, esses clubes de futebol, eles têm departamentos, departamento financeiro, departamento jurídico. Ele tem toda a estrutura de empresa e, por isso, a lei percebeu que eles também podem se cadastrar como sociedades empresárias. Daí, nesse caso, ele vai adotar a sociedade anônima do futebol, tá? É só uma curiosidade. Embora vocês fizeram uma pesquisa para mim falando sobre as sociedades anônimas do futebol. Tá? Também é importante mencionar as sociedades simples. As sociedades simples são consideradas sociedades não empresárias. As sociedades simples são aquelas sociedades de advogados, sociedades de médicos, sociedades de contabilistas. Nesse caso, não é uma sociedade empresarial. Tá? Por quê? Esses atores, né, esses contadores, esses advogados, esses administradores, eles podem fazer uma sociedade, e essa sociedade é chamada de sociedade simples. Por quê? Significa que é uma sociedade não empresarial. Porque eles vão prestar um serviço intelectual.
Tá? Então a lei ela diz que, nesses casos, é uma sociedade simples e não uma sociedade empresarial. Vocês percebem que a lei ela traz também quem é considerado empresário e não empresário. O que é uma sociedade empresária e o que não é uma sociedade empresária, que aí eu chamo de sociedade não empresarial. Tá? É mais conceitual e relevante para o nosso meio, né, para o nosso conhecimento técnico. Porém, no nosso dia a dia, o que mais vai nos interessar é a formalização de tudo isso. Lembrando que, quando se trata de sociedade empresária, eu vou fazer o registro na junta comercial. Quando se trata de sociedade não empresária, eu faço o registro no cartório de registro civil de pessoa jurídica, tá? Então, lembrando aqui, quando se trata de uma empresa, poxa, eu quero abrir uma lanchonete. Eu vou fazer o registro dessa lanchonete na junta comercial. Vamos supor que eu quero fazer um clube de futebol. Nesse caso, eu vou fazer o registro no RCPJ, que é no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Ah, professor, eu vou assessorar a abertura de uma igreja. Eu vou assessorar na documentação para abrir uma igreja, né, uma organização religiosa. Ou então, professor, eu vou assessorar alguém para poder abrir um centro espírita, né? Nesse caso, eu faço o registro onde? Eu faço o registro na junta comercial, eu vou registrar uma igreja, eu vou registrar um centro espírita na junta comercial? Não. O registro vai ser no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Tá? Quando se trata de sociedade cooperativa, a sociedade cooperativa, como eu falei a vocês, não é considerado empresa. Então, a sociedade cooperativa é uma sociedade não empresarial. Nesse caso, a lei diz que eu devo fazer o registro na junta comercial, tá bom? Apesar de a cooperativa não ser considerada empresa, ela deve ser registrada na junta comercial. Quem diz isso é a lei, tá bom? Quanto às sociedades empresárias, elas podem ser uma sociedade composta, né, por pessoas físicas, ou seja, pode ser uma sociedade por pessoas, né, pessoas naturais, que também é chamado de pessoas físicas, e pode ser também uma sociedade por pessoas jurídicas, ou seja, eu posso fazer uma sociedade só de pessoa física e posso também fazer uma sociedade com pessoas jurídicas, uma sociedade entre empresas. Então imaginem só, várias empresas, ou melhor, várias pequenas empresas se juntam para fazer uma sociedade empresarial maior. Tá? Nesse caso, quando elas se juntam, lembrando que elas estão se juntando, mas elas não estão fazendo extinção delas, tá? Não está mudando o CNPJ, não está fazendo nada disso. Elas continuam existindo, essas pequenas empresas, elas continuam, só que elas querem investir em algo, investir e se juntarem. Então, nesse caso, elas podem fazer uma sociedade de pessoas jurídicas, tá? Também elas podem fazer outras modificações, do qual a gente vai ver mais adiante. Lembrando que quando se trata de sociedade, quando eu faço uma sociedade, seja entre pessoas físicas, seja entre pessoas jurídicas, nesse caso, as partes, né, os sócios, eles se obrigam nos direitos, se obrigam nos deveres, então é criada uma obrigação entre esses sócios.
Nesse caso, é bom a gente lembrar que existem alguns elementos que são indispensáveis nesse contrato social, quando eu faço um contrato de sociedade, um contrato de sócios. Nesse caso, a primeira coisa que eu preciso fazer, um estatuto ou um contrato social. Existe uma diferença entre um estatuto social e um contrato social, tá? Quando eu falo em contrato social, eu estou falando em contrato de sociedade empresarial, né? Contrato típico entre sócios. Pode ser um contrato de sociedade de natureza empresarial e não empresarial também, tá? Quando eu falo em estatuto, o estatuto ele é como se fosse um contrato, tá? Só que, na verdade, esse estatuto ele tem uma formalidade, ele parece uma legislação. É uma legislação, uma lei interna. Por que uma lei interna? Porque é uma lei criada pela própria empresa, que não tem valor, né? Teoricamente não tem valor de lei, tá? Eu estou só exemplificando, não que seja uma lei, mas tem formato de lei, no qual vai ter artigos, vai ter os deveres das partes. É como se estivesse lendo uma lei, tá? Então, o estatuto ele tem essa pequena diferença do contrato social. Quando eu uso o estatuto, eu utilizo o estatuto geralmente para associações. Então, eu uso o estatuto social quando eu faço uma organização religiosa. Então, quando eu faço uma organização religiosa, eu não vou fazer um contrato social, eu vou fazer um estatuto em que vai ter as normas dessa organização social. Eu vou colocar quem que é o diretor dessa organização religiosa, eu vou colocar a sede dessa organização religiosa, o endereço, o nome de quem vai representar essa organização religiosa, quais são os objetivos dessa organização religiosa. Também eu posso colocar missão, visão e valores. Então, essa é a pequena diferença entre estatuto social e contrato social. Tá? Lembrando que o estatuto social eu também ponho nas sociedades anônimas. Então, as sociedades anônimas, geralmente, elas têm um estatuto social. Tá? É necessário também que, dentro desse contrato, eu tenha os agentes capazes, ou seja, pessoas maiores de idade. Tá? Pode ter menor de idade? Pode. Só que esse menor de idade ele tem que ser representado. Né? Então, ele tem que ser representado pelos pais, dependendo do caso. Ou então, se for aí um menor de 16 anos, né? Nesse caso, mesmo ele tendo a representação dos pais, é necessário que ele não possa, esse menor de 16, ele não pode fazer gerenciamento, ele não pode gerenciar, ele não pode ser sócio administrador, tá? Então ele só pode participar com o capital, ele não pode administrar essa sociedade empresarial. Tá? Então tem algumas regras quando se trata de menores. É possível? É, mas tem que observar a legislação. Então a regra, lembrando que a lei ela sempre traz a regra, né, e traz a exceção. A regra é que os sócios sejam capazes, tá? E quando eu falo em capazes, eu estou falando de pessoas maiores de idade ou falando de pessoas que têm o discernimento, tá? Tem discernimento do que pode ou não fazer. Tá? Então, de repente, se uma pessoa tiver um problema muito grave mental, se tiver um problema mental muito grave, do qual ela não consegue entender as coisas, ela não consegue saber qual é o dia, que dia é hoje, ela não consegue ler um documento, não consegue interpretar um documento. Nesse caso, ela se torna incapaz, mesmo sendo maior de idade. Tá? Lembrando que a gente também não pode confundir
com pessoas com deficiência, né? Quando eu falo em pessoa com deficiência, ela é capaz, tá? Não significa que uma pessoa com deficiência seja incapaz, tá? Nem todas as pessoas com deficiência são incapazes. A maioria tem a sua capacidade, tá? Ela tem uma limitação. Então, de repente, uma pessoa que é cadeirante, ela tem uma limitação porque ela é cadeirante. Isso não significa que ela seja incapaz. Ela pode abrir uma empresa? Pode. Ela pode ser sócia de uma empresa? Pode, tá? Se uma pessoa tem algum problema psiquiátrico, né? Ela pode também ser sócia de uma empresa? Pode, se ela faz o tratamento dela correto, se ela consegue ter discernimento, ela saber o que é uma documentação, o que ela pode fazer na empresa, o que ela não pode. Lógico que essa pessoa, ela pode ser sócia da empresa, tá? Uma pessoa bem velhinha pode ser sócia de uma empresa também. Não tem problema, desde que ela tenha discernimento, desde que ela saiba o que está fazendo, pode. Tá? Agora, se a pessoa for bem velhinha e de repente ela tiver um problema muito grave, do qual ela não consegue entender o que é administrar uma empresa, o que é participar de uma sociedade, nesse caso ela não pode ser sócia da empresa. E caso ela seja sócia, ela tem que ser representada, tá? Porque ela se tornou incapaz. É bom a gente lembrar que quando se trata também de contrato social, o objeto tem que ser lícito, tá? Não posso trazer nenhuma sociedade empresarial ilícita. Tá? Vamos supor aí que eu queira fazer uma sociedade empresarial que faz a comercialização de narcotráfico. Não posso, tá? Não posso, porque é um objeto ilícito, ok? Nesse caso, eu sequer vou conseguir fazer o registro dessa sociedade empresarial. Por quê? O objeto tem que ser lícito. Não posso fazer nada ilícito, tá? Ah, professor, mas tem um monte de gente que faz ilícito, mas não pode ter o registro. Tá? A gente não pode confundir isso com atividade empresarial, com sociedade empresarial. Tá? Também é necessário que a forma seja uma forma não prescrita, né? Uma forma não defesa em lei. Defesa, quando eu falo não defesa, significa que é não proibida. Tá? A palavra defesa é defeso, significa que é proibido, ok? Então, é necessário que a forma não seja defesa em lei, ou seja, não seja proibida em lei. Então, nesse caso, quando eu faço uma sociedade empresarial, eu tenho que observar a lei, tenho que observar o que a lei diz, se a lei permite. Vamos supor que eu queira fazer uma sociedade empresarial cavando um poço na minha casa, cavando um poço para encontrar petróleo. Tá? Nesse caso, eu posso fazer essa sociedade empresarial? Não, eu não posso fazer essa sociedade empresarial. Por quê? Para eu poder explorar o petróleo, eu preciso de quê? De autorização. Autorização do governo federal, da União, para poder fazer essa exploração de petróleo. Então, é uma forma defesa, é uma forma proibida na lei. Então, eu não posso fazer isso. Não posso fazer um contrato social sem essa autorização. Tá? Também, dentro de um contrato social, é necessário que haja pluralidade de sócios, ou seja, que tenha vários sócios nesse contrato social. Lembrando que, conforme a regra, existe a exceção. E sabemos que existe a sociedade unipessoal. Quando eu falo de sociedade unipessoal, é aquela sociedade formada por apenas uma única pessoa, que
se a gente levar ao pé da letra, não seria uma sociedade, né? Porque uma sociedade é com mais de uma pessoa. Mas é o que a lei diz. Tá? Então, se a lei diz que é possível ter uma sociedade unipessoal, de uma única pessoa, então é o que a lei diz. Tá? E isso é uma exceção. Então, existe essa possibilidade de ter sociedade unipessoal, formada por uma única pessoa. Mas a regra, quando eu falo em contrato social, eu estou falando de pluralidade de sócios, de vários sócios. É necessário também que haja a integração desse capital social, que tenha, quando eu falo em contrato social, é necessário que tenha o affectio societatis. Nesse caso, significa que eu tenho que ter afeto com aquele sócio. Eu tenho que ser amigo dele, eu tenho que ser colega, eu tenho que conhecer essa pessoa. Tá? Não precisa de ser o melhor amigo, mas eu tenho que conhecer essa pessoa para que ela integre na minha sociedade. Isso é quando se trata de sociedades simples, ou então sociedade limitada, tá? Quando eu falo quando eu falo em SA, né, que são as sociedades anônimas, nesse caso, lembrando que as sociedades anônimas, elas vão ter o estatuto social e não o contrato social. Nesse caso das sociedades anônimas, eu não preciso ter esse affectio societatis, ou seja, não preciso de ter afeto para esse sócio que vai entrar, tá? Então, o sócio, ele entra dentro dessa SA, que é a sociedade anônima, ele entra se ele cumprir os critérios, tá? Então, se esse sócio ele cumpre todos os pré-requisitos, se ele tem conhecimento técnico, se ele tem dinheiro, ele pode entrar na SA, na sociedade anônima. Não é necessário que haja o afeto entre os sócios. Nesse caso, eu posso, se eu participo em uma sociedade anônima, se eu cumprir os requisitos para entrar dentro dessa sociedade anônima e para investir nessa sociedade anônima, eu posso entrar independente de eu ter algum amigo ou algum inimigo dentro dessa sociedade. Tá? Então, essa é a diferença aí das sociedades anônimas. As sociedades anônimas não têm esse affectio societatis, que é o afeto entre os sócios. Não precisa. Tá? É uma exceção também. Vamos lá. É bom a gente lembrar também que existem as sociedades, existem os contratos, né, os contratos sociais, que são os contratos de sociedade irregular e sociedade de fato. Quando eu falo em sociedade irregular, são aquelas sociedades, são aqueles contratos sociais do qual eu não levei a registro, que é o contrato de gaveta, né? Aquele contrato de gaveta é aquele que eu fiz o contrato, eu assinei o contrato, mas eu não registrei, eu não levei esse contrato na junta comercial. Nesse caso, é um contrato que se chama de sociedade irregular, que é também chamado de contrato de gaveta. Né? Mas o nome técnico é uma sociedade que eu tenho. Por quê? Se eu fiz um contrato social, eu tenho uma sociedade. Eu não deixo de ter uma sociedade só porque esse contrato não foi registrado. Eu tenho sim uma sociedade, só que é uma sociedade irregular. É igual aquela história do empresário, tá? Para ser empresário é necessário o quê? É necessário que eu faça o registro da atividade empresarial. Então é uma obrigação. O empresário ele é obrigado pela lei a se formalizar, a fazer o registro da empresa. Quando esse empresário ele não registra a empresa, ele deixa de ser empresário? Não, porque ele continua fazendo a atividade dele organizada. Ele continua produzindo bens e serviços. Ele continua
tendo lucros, ele deixa de ser empresário? Não. Só que ele é um empresário, ele é considerado empresário irregular, assim como na sociedade, tá? Então, quando eu tenho um contrato social, só que eu não levo esse contrato social para registro na junta comercial, nesse caso, eu deixo de ter uma sociedade empresarial? Não, eu continuo tendo uma, uma, uma sociedade empresarial. Só que essa minha sociedade empresarial é irregular. Por quê? Porque eu não registrei o contrato. Eu tinha que assinar o contrato, isso eu fiz, só que eu não levei esse contrato lá para a junta poder colocar lá no registro que houve, né, uma sociedade empresarial, que existem sócios. Quando eu falo em sociedades que eu não faço contrato escrito, que é aquele contrato verbal, de boca, vamos supor que eu fale, pessoal, eu falo, alunos, vamos fazer uma sociedade, né? Vamos fazer uma sociedade empresarial? E aí todos vocês concordam, vamos fazer uma sociedade com o professor, legal. Só que eu fiz uma sociedade, eu fiz um contrato social de quê? De boca. Eu combinei com vocês como que a gente vai dividir a responsabilidade, como que a gente vai dividir o capital, quem que vai ser o administrador. A gente combinou tudo, só que combinamos de forma verbal. A gente não assinou nenhum documento, não fizemos nenhum documento escrito. Nesse caso, deixa de ser uma sociedade? Não, não deixa de ser uma sociedade, tá? Só que, nesse caso, eu estou falando de uma sociedade de fato. Então, quando eu tenho uma sociedade, um contrato social verbal, nesse caso, é uma sociedade de fato. Quando eu falo em um contrato que foi redigido, né, que eu imprimi esse contrato, que eu assinei esse contrato, eu e os meus sócios assinamos esse contrato, só que esse contrato ele não foi levado a registro, nesse caso eu estou falando de uma sociedade irregular. Tá? E quando eu faço registro, eu estou falando de uma sociedade empresarial. Quando eu faço registro desse documento na junta comercial, eu estou falando de uma formalização, eu estou falando de uma sociedade mesmo, empresarial. Tá? Então, lembrando que é bom, sempre quando houver uma sociedade empresarial, é bom que esse contrato seja escrito, tá? Tem que evitar fazer contrato social verbal. Contrato de sociedade, ele tem que ser escrito para maior segurança, para ter segurança jurídica. Esse contrato escrito, ele deve conter o nome dos sócios, o estado civil dos sócios, que o sócio é casado, se tem união estável, né? União estável é quando a pessoa é juntada com a outra, né? Que não casaram no papel. Nesse caso eu estou falando de união estável. Então eu tenho que colocar tudo isso no contrato. Se esse sócio ele é casado, se ele tem união estável, ou se esse sócio é solteiro, eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar o endereço completo, o CPF desse sócio, o e-mail, o telefone, tudo isso. Também tem que colocar a denominação, né, que é o nome da empresa, da sociedade empresarial, o objeto. O objeto é a que se refere essa sociedade empresarial? Qual é o objeto dessa sociedade empresarial? O objeto é vender produtos? O objeto é exportar produtos? O objeto é importar produtos? O objeto é fabricar algo? Fabricar pneu? Fabricar brinquedos? Fabricar alimentos? Então, isso é o objeto da empresa. Eu tenho que colocar o objeto. Eu tenho que colocar as regras também. Quem vai ser o administrador dessa empresa? Quem que vai ser o responsável pelos
por outros departamentos. Eu tenho que colocar também a definição dos lucros, eu tenho que definir como que vai ser distribuído esses lucros, os resultados da empresa. Tudo isso eu tenho que colocar dentro desse contrato social. Quando eu falo em transformação empresarial, significa que eu posso transformar essa sociedade em outra. Tá? Vamos supor que eu tenho uma sociedade limitada e eu queira transformar essa sociedade limitada em sociedade anônima. Eu estou fazendo o quê? Uma transformação. Eu estou transformando essa sociedade empresarial em outro tipo de sociedade empresarial. Vamos supor que eu tenha uma ME, que é uma microempresa. Daí então eu estou faturando muito alto. E eu faturei mais de 360 mil reais. Nesse caso, obrigatoriamente, eu tenho que passar de microempresa para empresa de pequeno porte. Então, eu tenho que transformar a minha microempresa em empresa de pequeno porte. Por quê? O meu faturamento anual ultrapassou do limite. Quando eu transformo uma microempresa em empresa de pequeno porte, eu estou transformando essa sociedade empresarial. Tá? Todas essas alterações da sociedade empresarial, é necessário que eu coloque dentro do contrato. É necessário que essas modificações, que essas transformações da empresa, eu decida em conjunto com os demais sócios, tá? Eu não posso tomar decisão sozinho. Se eu tenho sociedade empresarial, eu tenho que compartilhar a responsabilidade. Eu tenho que compartilhar as decisões também. Então, não posso tomar decisão de transformar uma microempresa para uma empresa de pequeno porte sozinho. Eu não posso tomar essa decisão. Eu não posso tomar a decisão sozinho de transformar uma sociedade limitada em uma sociedade anônima. Não posso tomar essa decisão sozinho. Eu preciso de ter outras decisões. Eu preciso consultar os outros sócios para verificar se essa transformação é possível. E caso eu faça a transformação de sociedade limitada para uma sociedade anônima, ou eu transforme qualquer outro tipo de sociedade, nesse caso, eu tenho que fazer essas alterações dentro do contrato também. Eu não posso fazer somente de forma verbal. Vamos alterar? Vamos. Vamos lá, vamos levar o documento e fazer a alteração. Eu tenho que colocar isso dentro do contrato também. Eu tenho que colocar no contrato que houve alteração da sociedade empresarial. Eu tenho que colocar a data em que foi alterado. Tudo isso é fundamental. Então, qualquer alteração que eu fizer no contrato, se eu vou retirar um sócio, né, pode ser que eu tenha que retirar um sócio. Vocês lembram daquele caso que a gente tratou sobre a retirada de sócio? Né? Nesse caso, quando a gente retira um sócio, por justa causa, né, pode ser. Justa causa significa que o sócio ele cometeu alguma infração, né? De repente, ele furtou algo da empresa, ele desviou dinheiro da sociedade empresarial. Eu posso permanecer com esse sócio? Não, eu tenho que retirar ele da sociedade. Mas caso eu retire ele do contrato social da sociedade empresarial, nesse caso, eu tenho que fazer constar no contrato. Eu tenho que colocar, olha, eu tenho que escrever no contrato que foi retirado o sócio e a data que foi retirado esse sócio e o motivo, tá? Lembrando que é uma decisão em conjunto, tá? Eu tenho que consultar os outros sócios, eu tenho que fazer uma assembleia, uma reunião com os sócios para verificar se é possível retirar esse sócio que cometeu alguma infração. Tudo isso tem que ser colocado dentro do contrato e tem que ser registrado na junta comercial. Não podemos esquecer dessa parte.
Não adianta só fazer a alteração do contrato. Eu tenho que fazer o registro do contrato. Outra coisa, o sócio morreu. Eu tenho um sócio e esse sócio morreu. Eu tenho que fazer alteração no contrato social também. Eu tenho que colocar, olha, tal data o sócio morreu. Eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar também se houve a liquidação dessa sociedade. Por quê? Quando um sócio morre, eu tenho duas opções. Eu posso liquidar, né? Eu posso fazer a apuração dos haveres, ou seja, a cota social que aquele sócio tem, vamos supor que aquele sócio ele tem 50 mil reais na empresa. Aqueles 50 mil reais eu tenho que apurar e esse dinheiro vai para os herdeiros, tá? Eu não posso ficar com esse dinheiro retido. Tem que fazer a apuração dos haveres. Nesse caso, eu tenho que documentar também no contrato, eu tenho que colocar no contrato social que houve essa apuração dos haveres e que houve a morte do sócio. É bom lembrar que no contrato social eu posso colocar também se os herdeiros desse falecido, eles podem participar como sócio, caso esse sócio ele morra, se os herdeiros dele, o filho, a esposa, o irmão ou o pai desse morto, se esses parentes eles podem ser sócios dentro dessa sociedade empresarial. Tudo isso eu tenho que colocar no contrato social, tá? Se eu autorizo a entrada de uma outra pessoa estranha. Nossa, pessoal, desculpa. Se eu autorizo a entrada de uma pessoa estranha, se eu coloco a entrada de um herdeiro, ou se eu não autorizo a entrada do herdeiro, tá? Então tudo isso eu tenho que colocar dentro do contrato social. Eu tenho que prever até a morte de alguém dentro desse contrato social. Por quê? Como que vai ficar a responsabilidade se um dos sócios morrerem? Então tudo isso deve ser escrito, tudo isso deve constar no contrato social, tá? Pessoal, mais uma vez agradeço a vocês. Foi uma breve revisão do que a gente já viu, né? A gente já conversou sobre os pré-requisitos de um contrato social, já fizemos um contrato social, mas é bom a gente sempre relembrar dos pré-requisitos de um contrato social, o que o contrato social deve ter, que o contrato social deve ser registrado na junta comercial, se for um contrato de empresa, deve ser registrado no cartório de registro civil de pessoa jurídica, se for uma sociedade não empresária. Verificamos o quê? Que existe a sociedade empresária e a sociedade não empresária, né? Então, lembrando, um escritório de advocacia é uma sociedade empresária ou não empresária? É uma sociedade não empresária. Não empresária. É uma sociedade simples. O nome se chama sociedade simples. Quando eu falo de uma sociedade, uma organização religiosa, essa organização religiosa, caso eu venha registrar essa organização, constituir um CNPJ dessa organização, formalizar um contrato dessa organização, que é o estatuto social, eu tenho que fazer o quê? Tenho que registrar no cartório e não na junta comercial, né? Então verificamos todos esses conceitos que são muito importantes para o nosso curso de administração, ok? Então, peço novamente a vocês que curtam meu vídeo e se inscrevam no meu canal.